Olá, aqui é Mel Duarte, poeta, escritora, slammer e produtora cultural daqui da cidade de São Paulo. Bom, para começar, eu me encantei pelo universo das palavras quando eu tinha 8 anos de idade. Eu descobri através da escola o gênero literário da poesia e achei aquilo o máximo. E quando eu conheci a poesia, eu entendi que eu só precisava da minha imaginação, da minha criatividade e de um papel e uma caneta. Então, a partir daí, eu comecei a rabiscar os meus versos. Conforme eu fui crescendo, os meus pais foram percebendo o quanto eu me apaixonei pela poesia, o quanto eu passava muito tempo escrevendo. E por volta de uns 12 anos, eu ganhei um livro do Fernando Pessoa, do meu pai. E esse livro simplesmente mudou a minha vida. E a partir daí comecei a pesquisar mais poetas, nacionais. E em um determinado momento da minha vida, pesquisando, estando na escola, sendo obrigada a ler alguns tipos de literatura, comecei a me questionar por que eu só lia gente morta. Quem escrevia a nossa história no momento, E por que sempre só homens? Eu tinha pouquíssimas referências de mulheres, e quem dirá de mulheres negras? Então a poesia sempre foi ali para mim um acompanhamento, um lugar onde eu deixava as minhas inquietações, mas nunca pensando que isso pudesse ser uma profissão. Dentro da nossa sociedade, a gente não encoraja os jovens, as crianças a escreverem, a se tornarem escritores, poetas. Então nunca chegou para mim, apesar da minha família ser uma família super ligada às artes e que sempre respeitou esse meu caminho de gostar de poesia, em nenhum momento falaram para mim, vamos nessa, vamos incentivar ela a se tornar uma poeta. Já com uns 18 anos, eu fui trabalhar numa livraria. E aí, a partir do momento que eu começo a trabalhar nessa livraria, o meu mundo se expande novamente. E aí eu tenho acesso a escritoras negras, e aí eu conheço pessoas vivas que escrevem, e aí eu conheço os saraus, que nada mais são do que movimentos de livre experimentação artística, E aí eu começo aí nos saraus que acontecem nas periferias de São Paulo, para observar aqueles poetas, aquelas poetas vivos, de frente ali e ver aquela magia acontecendo. Então isso fez todo sentido para mim, porque ali a poesia me tocou de uma outra forma. E aí no sarau eu me reconheço como uma pessoa que tem uma potência, que pode utilizar a sua voz ao seu favor. Também começo a ter mais discernimento social, crítico, a me entender como mulher negra dentro da sociedade e a perceber o quanto a minha voz é potente e o quanto cada vez mais que eu silenciava as coisas que eu pensava, eu deixava de escrever a minha história, de dizer quem é a Mel, e eu comecei a entender o quanto isso era importante. E aí quando eu começo a declamar e a falar, morrendo de vergonha, eu começo a ter retorno das pessoas, E começo a entender que as coisas que eu escrevo fazem sentido, não só para mim. E a partir daí começo a colocar mais a minha palavra em movimento dentro de todos os espaços possíveis que eu começo a encontrar no meu caminho. Eu sou formada em comunicação social, em rádio e TV. Trabalhei muito tempo em agências, no fim de publicidade, em rádio, em televisão. Trabalhei em muitos lugares para entender como a máquina toda funciona e hoje isso me auxilia muito no meu trabalho. Mas pensando na profissional da palavra que eu me tornei, depois que eu entrei no universo dos saraus, eu comecei a entender como funcionava a questão de publicação. Porque muitas pessoas perguntavam se eu tinha um livro e eu não tinha. Eu não sabia, novamente, que era uma possibilidade escrever um livro. Isso até então não tinha entrado na minha cabeça. Para mim, só escreviam livros autores muito grandes, muito conhecidos e tudo mais. Eu não entendia que eu podia fazer isso de uma forma independente. E aí, dentro dos saraus, eu consegui amigos que me fortaleceram nesse aspecto, que me ajudaram a lançar o meu primeiro livro, que foi Fragmentos Dispersos, em 2013, e foi muito importante para entender que sim, que isso podia acontecer, podia ser uma renda também para mim. A partir daí, eu começo a frequentar também os slams. O slam é uma batalha com regras, com tudo especificado, é uma performance, é só o poeta e a voz, então você também tem que estudar o seu texto, você tem que entender as pausas. Então eu saio do universo dos saraus e
entro no universo dos slams, que já me colocou num outro lugar, me fez pensar um pouco mais sobre o que eu queria falar, como eu iria falar. Então foi importante também para minha formação como poeta participar dos slams, porque ele me tirou da zona de conforto. E a partir daí, estando também nos slams, eu entendi que era uma outra plataforma onde as pessoas podiam acessar meu trabalho. Então eu comecei a pegar 2 públicos interessados em palavra, vendendo meus livros de mão em mão, nesses 2 recortes, assim, né? E em 2016, eu lanço meu segundo livro, Negra Nua Crua. Quando eu lancei esse livro, eu já tive um retorno muito bom das pessoas pelo livro. E no meio desse ano, eu participei da abertura do Sarau da Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, né? O maior evento literário que a gente tem aqui no Brasil. E eu fui destaque nesse sarau de abertura. E no dia seguinte, minha vida virou de ponta cabeça, porque eu tive um acesso muito grande de pessoas, de críticos, de gente de tudo quanto é lugar falando sobre o meu trabalho, sobre o meu posicionamento. Foi legal também chegar nesse espaço super respeitado e quebrar esse estereótipo e dizer eu também posso e de onde eu venho. Existem muitas outras pessoas, principalmente mulheres negras, que fazem isso que eu faço. Nesse momento, eu entendi que eu precisava largar o meu trabalho remunerado, né, o meu trabalho de carteira assinada, e me envolver com a escrita de fato, se eu quisesse me colocar no mundo como uma escritora. E eu percebo que isso é um divisor de águas. Ou eu largo tudo que eu tenho aparentemente de concreto aqui para iniciar uma nova jornada numa carreira que eu não tinha expectativa nenhuma, mas ela está aparecendo para mim, e eu sei que eu tenho capacidade para isso, ou eu continuo nesse meu lugarzinho, trabalhando com cultura, mas sempre miúda, né? Então eu resolvi encarar de vez e me envolver com tudo que aparecia, e circular muito e vendendo os meus livros de mão em mão, fazendo todo esse corre que é de fato um corre muito solitário e que depende só de mim. Em 2019, eu lancei um disco de poesia falado, titulado Mormaço, entre outras formas de calor. E sou a primeira poeta negra slammer do Brasil a lançar um disco nessa linha. Eu me lembro, conforme eu fui tendo essa visibilidade, as pessoas perguntavam, mas você tá ganhando dinheiro? Eu falo, não tô ganhando dinheiro nenhum, eu tô ganhando moral. E ganhar moral é muito bom para quem tá começando. É isso que vai me ajudar a ganhar dinheiro lá na frente. Porque quando alguém vier e falar para mim, eu quero que a Mel escreva um texto para tal coisa, não é qualquer pessoa que você tá pedindo para escrever o seu texto. As portas começaram a se abrir e eu fui percebendo também todos os lugares onde a minha palavra podia caber, e por isso a gente precisa ter muita responsabilidade. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer outros trabalhos que eu não imaginava que pudessem aparecer para mim dentro da escrita. Fui convidada para fazer muitas campanhas de publicidade, porque os criativos já não sabiam mais como conversar com uma juventude periférica, e isso me fez entender um outro lugar onde minha palavra podia chegar. Tem a ver com outros custos também, completamente diferente do mercado editorial, e é importante saber navegar nesses lugares. É uma forma de você também sair da sua zona de conforto. Eu acho que isso é muito importante, assim. Então eu adoro quando chegam desafios diferentes. Fiz também palestras em empresas muito grandes, nunca imaginei dar palestra. Comecei a receber muitos convites para contar sobre mim mesmo, como eu cheguei. Durante 4 anos eu fiz parte do Slam das Minas SP, e com a Slam a gente fechou trabalhos também assim com marcas muito legais, marcas que foram entendendo que a dialética dessa nova geração de poetas é diferente e isso agrega a marca. Então eu acho que é super importante eu testar os lugares onde eu me sinta confortável, né? Onde a minha palavra pode caber, e dessa forma também entender essa artista, entender de que outras maneiras eu consigo estar me encaixando em linhas diferentes, pensando também na minha remuneração. Então, quanto mais linhas, quanto mais lugares eu puder caber, mais opções de trabalho eu posso conseguir. As pessoas começaram a me enxergar como essa porta-voz, como essa mulher jovem negra, escritora. Eu vi muitas mulheres fazendo isso também, só que muitas delas não tiveram os mesmos acessos que eu. Muitas delas não são, até hoje ainda, reconhecidas, e eu conheço mulheres que escrevem muito bem, maravilhosamente bem. Não basta só uma voz negra feminina para representar o tanto de pluralidade que são as mulheres negras, principalmente aqui no Brasil. Então eu fico muito feliz de ser reconhecida, de ter o meu nome sempre em voga, mas eu acho importante também que todo mundo tenha um pouco de acesso para ser reconhecido, né? Umas dicas que eu dou para quem está querendo se aventurar nesse universo da palavra, a começar,
só escreve quem lê. Então, leia muito. Escreva sem ter que chegar a lugar nenhum. Pratique a sua escrita, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que nós somos o nosso próprio patrocinador. Então, investir em nós mesmos é o foco e é o caminho de tudo. E não ter medo. Vai lá e faz mesmo. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas.